Supremo Tribunal Federal vota por tornar crime não pagamento de ICMS declarado. A reportagem é de Camila Yunis. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, se comprovado o dolo, é crime deixar de pagar ICMS declarado. O julgamento foi suspenso na semana passada por pedido de vista do presidente da Corte, Dias Toffoli. Na sessão desta quarta-feira, Toffoli apresentou voto a favor de considerar a conduta como crime. O ministro Celso de Mello estava ausente e não votou. A maioria considerou que essa dívida declarada, mas não paga por empresários, configura apropriação indébita, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e também pagamento de multa. Segundo os ministros, somente se caracteriza a conduta criminosa se houver apropriação do que efetivamente foi cobrado do consumidor. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli destacou que há de se demonstrar a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco. Para se distinguir o ilícito penal da mera inadimplência, há que se demonstrar o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, vale dizer, não é qualquer inadimplemento. Demonstrar que o responsável ou contribuinte tem consciência e tem a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco. Os ministros seguiram o entendimento do relator do caso, Luiz Roberto Barroso. Ele disse que o não pagamento dos impostos declarado prejudica o consumidor e os cofres públicos e torna a concorrência entre as empresas desleal, além de se tratar de crime de apropriação indébita. Não se trata de criminalização da inadimplência. Trata-se de criminalização da apropriação indébita. É de quem cobra do contribuinte, portanto, acresceu ao valor do preço, recebeu o pagamento e deliberadamente, sem nenhuma justificativa, deixou de recolher para o fisco. Portanto, é quem fica com o dinheiro dos outros, não é quem deixa apenas de pagar o tributo. A decisão do Supremo não tem repercussão geral, mas deve servir de orientação para que as demais instâncias da Justiça analisem o caso. O julgamento teve início no último dia 11. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram a favor de considerar a conduta crime. Já os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes foram contra. Após a decisão do STF, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas se posicionou sobre a medida. Em nota, o órgão pontuou que vê a decisão do Supremo com preocupação e que defende a urgência de uma resposta dos poderes executivo e legislativo para que haja uma revisão na legislação. Ô Josias, eu não sei se eu estou enganado, mas será que um caso como esse tinha que ter chegado ao Supremo? Quer me parecer que não, né? E agora vai haver uma pressão para mudar a legislação. Agora, o entendimento que o Supremo adotou me parece um entendimento lógico. Se você cobra o ICMS do consumidor, cobrou aquele imposto, depois você não repassa para o fisco, o nome disso é roubo. Então não dá para tratar como mera inadimplência. Trata-se de uma apropriação indébita, uma apropriação indevida. E o mais grave é que muitos empresários, depois de fazerem isso, ainda recorrem aos sucessivos refis, os programas que o governo faz para refinanciar débitos tributários. Então, quem está em dia com o fisco, o empresário que se porta de maneira regular, ele acaba passando por otário, porque o sujeito se apropria indevidamente de algo que já foi recolhido do consumidor e depois ainda se beneficia de programas de parcelamento sucessivos oferecidos pelo governo. Então, acho que esse ciclo tem que se romper. Agora, não, você tem toda a razão, Tiago, não seria necessário que o Supremo fosse chamado a tratar dessa matéria. Isso deveria ser regulado de forma muito clara e indubitável pelo Legislativo, e o governo precisa parar de tratar sonegador com refresco. Tem que tratar com rigor.